Eles achavam que humilhar uma mãe solteira seria o suficiente. Mas o desprezo não foi alto. Foi silencioso, calculado e constante. Maria acreditou que trabalhar em silêncio bastaria. Acreditou que cumprir regras, pagar suas contas e não incomodar ninguém seria o bastante. Até perceber que, para algumas pessoas, ser mãe solteira já era uma sentença. Vieram os olhares no elevador, as conversas interrompidas quando ela chegava, as reuniões fechadas e as tentativas educadas de fazê-la desistir sem deixar marcas. Quando decidiram que ela não tinha decoro para continuar ali, Maria não gritou, não discutiu e não implorou. Ela apenas se calou, sem imaginar que aquele silêncio era exatamente o que salvaria todos eles. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. O mármore branco de Carrara, tão frio que parecia sugar o calor do ar, refletia o brilho frio das luminárias embutidas no teto do condomínio Palladium. Esse brilho, quase teatral, era a primeira coisa que Maria via às 4:30 da manhã, quando seu turno de limpeza começava. Não era apenas um condomínio. Era um monumento à exclusão, onde o silêncio era a principal moeda de valor. E Maria, uma mãe solteira que vestia o uniforme azul marinho desbotado de uma prestadora de serviços terceirizada, era a mancha silenciosa que os moradores, de forma quase unânime, desejavam remover. O aroma de cera industrial e desinfetante perfumado pairava pesado no lobby principal, uma fragrância que tentava desesperadamente mascarar o cheiro antigo, quase metálico, de uma estrutura de concreto que havia cumprido 4 décadas de serviço pesado sob o sol e a maresia. O rodapé de mogno polido parecia espelhar a vida perfeita dos moradores. Mas Maria sabia que a perfeição ali era apenas superficial, mantida por contratos de serviço precários e muito esforço braçal, principalmente o dela. Ela empurrava o carrinho de limpeza, cujas rodas gastas rangiam em um tom baixo, quase inaudível, no piso de pedra. Ela tinha que ser silenciosa. Qualquer ruído antes das 7 horas era considerado uma invasão, e na pior das hipóteses, mais um ponto na longa lista de reclamações que Dona Patrícia, a síndica com um apetite insaciável por ordem e exclusão, acumulava contra ela. Maria não era apenas a faxineira. Ela era a intrusa tolerada. Ela morava no Bloco C, uma unidade menor e mais antiga, herança de uma tia-avó, a única razão pela qual ela podia se dar ao luxo de ter um endereço dentro dos muros do Palladium, mesmo que sua vida fosse marcada pela pobreza dos seus 2 empregos. O primeiro, o da limpeza, terminava às 9 horas. O segundo, bem diferente, começava às 10 horas, do outro lado da cidade, em um canteiro de obras, onde ela usava suas habilidades técnicas esquecidas para lidar com cimento e ferragens, algo que os vizinhos certamente nunca imaginariam. Hoje, porém, o silêncio habitual do Palladium estava ligeiramente alterado. Enquanto Maria passava a enceradeira de alta velocidade no último corredor do subsolo 2, onde ficavam os carros de luxo e a temida sala de máquinas, ela sentiu algo. Não era audível. Era sentido através da sola de borracha do seu sapato de segurança. Uma vibração sutil, como um tambor batendo muito, muito devagar, vindo das profundezas da fundação. Maria parou. Os refletores amarelos, instalados para dar destaque aos veículos importados, lançavam sombras longas e distorcidas. Ela apertou os olhos e olhou para a parede de concreto armado, que separava a garagem dos pilares de sustentação principais. Ali, na base do pilar 7, havia uma linha. Um fio de aranha na pintura cinza escura, que não estava ali na semana anterior. Não era uma rachadura cosmética. Maria, com seus anos de trabalho em ambientes de construção, reconhecia a assinatura inconfundível do estresse estrutural. Ela se ajoelhou,
ignorando a dor aguda em seus joelhos já castigados. Seu polegar correu pela linha. Não era poeira. O concreto estava levemente descolado, e Maria sentiu uma umidade fria e salina que não deveria estar ali. Um detalhe que qualquer morador passaria reto, preocupado apenas em não sujar o sapato. Mas para Maria, era uma anomalia. Uma promessa silenciosa de desastre que contradizia a fachada impecável do Palladium. Ela se levantou, limpando o pó das calças, e olhou ao redor. A sala de máquinas estava a metros de distância, zumbindo sua melodia constante de compressores e bombas d'água. Infiltração ou acomodação tardia? Ela pensou, usando a terminologia que havia aprendido com seu pai, um mestre de obras que lhe ensinara a ler o concreto como se fosse um livro. Ela pegou seu telefone, tirou uma foto rápida, garantindo que o flash não fosse visível pelos sensores de segurança, e a enviou para si mesma, como um registro, antes de retomar a limpeza. Com um ritmo forçado. O relógio marcava 6h30 quando Maria entrou no elevador de serviço, subindo para a Torre B. No andar de cobertura, Dona Patrícia dos Anjos de Medeiros, uma mulher cuja rigidez social era mais forte que o concreto armado, já estava acordada, revisando o relatório mensal do condomínio. Patrícia personificava a opinião geral do condomínio sobre Maria. Ela era um problema. Não por algo que fizesse, mas pelo que ela representava. Maria e seu filho, Arthur, com suas bicicletas e a ocasional roupa lavada estendida na janela fora dos horários permitidos, eram lembretes vivos de que nem todos ali haviam chegado pelo mesmo caminho de riqueza. Patrícia chamou Maria por meio do interfone interno, um som estridente que Maria sempre detestou. Maria, o bloco C, tenho um recado urgente para você. Esteja na minha porta em 5 minutos. E, por favor, utilize o elevador de serviço. Não queremos acidentes matinais com os moradores. Maria suspirou. Mais uma bronca. Ela mal tinha tempo para tomar um café e se preparar para o segundo emprego. Ela caminhou rapidamente, o cheiro forte do desinfetante aderindo às suas roupas. Quando chegou ao apartamento de Patrícia, a porta se abriu o suficiente para revelar a expressão glacial da síndica. O que aconteceu, Dona Patrícia? Perguntou Maria, mantendo a voz baixa e neutra. Aconteceu, Maria. Patrícia começou, sua voz um sussurro agudo e venenoso. Que o conselho se reuniu extraoficialmente ontem à noite. E a questão de sua permanência no bloco C está insustentável. Seu filho deixou uma toalha de banho pendurada na sacada por toda a tarde. O regulamento é claro. Além disso, o zelador reportou que você está excedendo o volume no seu rádio do carrinho de limpeza. Maria franziu a testa. Rádio? Eu nunca trago rádio, Dona Patrícia. É barulho demais. Patrícia sorriu, um movimento labial que não alcançava seus olhos frios. É o ruído da sua existência, Maria. Está perturbando a paz. Mas o ponto principal não é o rádio, é o decoro. E a reunião oficial para votar sua exclusão do condomínio, sob o pretexto de falta de decoro social e desvalorização do metro quadrado, será realizada na próxima quinta-feira. Considere isto uma intimação. Patrícia fechou a porta com um clique final, deixando Maria sozinha no corredor imaculado. A humilhação não era nova, mas a tentativa de expulsão era a escalada final. Maria sentiu o peso da injustiça esmagá-la. Seu único porto seguro, o único lugar onde Arthur tinha uma escola decente por perto, estava sendo tirado dela por uma toalha na sacada. Era a culminação de meses de desprezo silencioso, de olhares que haviam como a sujeira que ela limpava. Maria apertou os punhos, e por um instante, o cansaço deu lugar a uma fúria fria. Ela tinha que lutar, não apenas pela toalha, mas pela fundação da vida dela e do filho. Uma luta que, ironicamente, ecoava a batalha estrutural que ela havia acabado de descobrir no subsolo. O relógio avançava, e ela tinha que deixar o Palladium para pegar o ônibus e se tornar, por algumas horas, outra pessoa. Mas o fantasma da rachadura na fundação permanecia na sua mente, uma ameaça física tão real quanto a ameaça social imposta por Patrícia. Ainda em choque,
Maria desceu para o seu pequeno apartamento no bloco C. Arthur, um menino de 10 anos com olhos vivos e cabelos desgrenhados, já estava de pé, sentado na mesa da cozinha, tentando decifrar um problema de matemática. Ele era o motivo de toda a sua superação. Ela o beijou na testa. Mamãe vai sair agora, meu amor. Você já sabe o caminho para as escolas, certo? Arthur assentiu, acostumado à rotina espartana da mãe solo. Enquanto Maria trocava o uniforme de limpeza pela calça jeans grossa e a bota de trabalho, uma transição física e psicológica, ela repassou mentalmente a imagem da rachadura. Ela sabia que tinha que denunciar, mas se falasse agora, pareceria desespero, uma manobra para desviar a atenção da reunião de expulsão. Ela precisava de prova sólida e precisava de tempo. Mas o tempo, como o concreto rachando, estava se esgotando. Maria vestiu seu capacete de segurança e saiu, deixando o aroma de sabão e a promessa de humilhação para trás, em direção ao cheiro de cimento fresco e óleo diesel do seu segundo lar, a construção. O que exatamente ela representava? E por que Maria, a faxineira, era a única a dar-lhe a atenção de um especialista? Os dias que se seguiram foram uma dança exaustiva entre o desprezo e a dupla jornada. De manhã, Maria era a sombra que deslizava pelos corredores do Palladium, sentindo o peso dos olhares julgadores de moradores que a viam apenas como uma ameaça à sua tranquilidade financeira e social. À tarde, ela era um membro respeitado da equipe de reforço estrutural em um novo arranha-céu, onde seu conhecimento prático de escoramentos, tensões e armaduras metálicas era altamente valorizado, uma realidade que Patrícia e seus vizinhos jamais conceberiam. No condomínio, a tensão aumentava. Patrícia havia espalhado discretamente a notícia da reunião de expulsão, e o efeito foi imediato. O silêncio que antes era apenas indiferença se tornou ativo, quase hostil. As saudações desapareceram. Quando Maria estava no elevador de serviço, os moradores esperavam no hall até que ela saísse, preferindo subir pelas escadas a compartilhar alguns metros cúbicos de ar com ela. Em meio a essa atmosfera sufocante, a anomalia do Pilar 7 continuava a se manifestar. 2 dias após sua descoberta, Maria, aproveitando um momento de folga entre a limpeza dos elevadores e o polimento dos corrimãos, desceu novamente ao subsolo. A rachadura havia crescido minimamente, mas o que era mais preocupante era o gotejamento. Não um gotejamento de água limpa, mas de uma água turva, escura, com partículas de calcário e ferro oxidado. Isso indicava que a infiltração vinha de dentro do concreto, corroendo a armadura metálica essencial. Ela tirou mais fotos, sentindo a urgência aumentar em seu peito. Se Patrícia tivesse sucesso em expulsá-la, ela perderia a proximidade com o problema. Mas se ela levasse as fotos ao conselho agora, Patrícia usaria isso como prova de que ela estava bisbilhotando áreas restritas, reforçando o argumento de falta de decoro. Era um paradoxo cruel. Durante o almoço no canteiro de obras, sentada em um bloco de concreto comendo um sanduíche frio, Maria conversou rapidamente com o mestre Duda, seu supervisor. Duda, se você visse uma rachadura ascendente no subsolo de um prédio antigo, com um gotejamento de calcário, o que pensaria? Duda, um homem robusto com décadas de experiência, mastigou pensativamente. Penso em corrosão de armadura, Maria. E se for grave, penso em falha de cisalhamento. Por quê? Está vendo algo estranho na nossa obra? Não, não, Maria apressou-se em dizer. Apenas um estudo de caso antigo que li. Só queria sua opinião sobre a gravidade. A gravidade é total. É o coração do prédio que está sendo atacado. Se fosse verdade e fosse um prédio de apartamentos, a primeira coisa a fazer é um escoramento de emergência antes de qualquer coisa. O conselho de Duda pesou sobre Maria. Ela tinha que agir, mas precisava de uma maneira que não a colocasse diretamente sob o fogo cruzado de Patrícia. No dia seguinte, a situação piorou ligeiramente no Palladium. O bloco A, onde Patrícia morava, começou a ter problemas de encanamento. Não era o Pilar 7, mas era um sintoma de negligência geral. O zelador, Sr. Osvaldo, um homem que vivia aterrorizado por Patrícia, tentava consertar, mas o problema era profundo.
Maria o encontrou na lavanderia, enxugando o suor da testa. Osvaldo, o que aconteceu com a drenagem? Maria perguntou. Cano mestre, Maria. 40 anos sem manutenção. Estourou um pequeno trecho no subsolo 1. Patrícia não quer chamar uma equipe de engenharia séria, disse que é caro. Chamou o seu Jorge, aquele encanador velho que trabalha por fora. Está tentando vedar com massa de epóxi. Maria estremeceu. Massa de epóxi em um cano mestre pressurizado era uma solução paliativa desastrosa, um curativo em uma ferida aberta. Ela aproveitou a distração de Osvaldo para deslizar até o subsolo 1. A área estava isolada por uma fita amarela, mas não havia segurança real. Ela se inclinou. O cheiro de esgoto misturado com o forte odor químico do epóxi era nauseante. Mas o mais importante, o vazamento de água estava agora muito próximo da fundação do bloco A, aumentando a saturação do solo. Ela tirou mais fotos, sentindo-se uma espiã em sua própria casa. Ela precisava de alguém que escutasse. Mas quem? Os vizinhos ricos só viam Maria como a mulher que limpava. Suas migalhas, jamais como alguém com conhecimento técnico superior. A reunião de expulsão estava marcada para a noite de quinta-feira. A terça passou sob o peso da ansiedade. E na quarta-feira, Maria decidiu tentar uma última coisa. Ela sabia que Patrícia jamais leria aquele relatório de limpeza. Mas talvez o zelador Osvaldo, talvez ele pudesse entender o que estava escrito ali. No seu relatório de manutenção da manhã, Maria, no campo Observações Adicionais, não escreveu sobre o brilho do piso. Em vez disso, ela usou uma linguagem técnica codificada, familiar apenas a quem trabalha com construção. Ela escreveu: notada microfissura ascendente em pilar 7, subsolo 2, com exsudação de eflorescência e oxidação. Recomenda-se urgência na análise de cisalhamento antes de maior acomodação de carga. O risco de saturação por vazamento próximo deve ser mitigado imediatamente. Ela assinou e deixou o relatório na mesa de Osvaldo, esperando que ele, por puro medo ou acaso, repassasse a informação a alguém que a levasse a sério. Mas Osvaldo, com a mente consumida pelo vazamento no bloco A, apenas folheou o relatório, achando o campo de observações estranho. O que é cisalhamento? Ele pensou. E então, preocupado com a reação de Patrícia, simplesmente grampeou o papel no topo de sua pilha de tarefas, ignorando a grave advertência. Naquela noite, Maria e Arthur comeram macarrão instantâneo em sua pequena cozinha, iluminada por uma lâmpada fraca. Arthur sentia a atenção da mãe. Mamãe, por que a dona Patrícia é tão brava? Ele perguntou, comendo devagar. Maria sorriu tristemente. Algumas pessoas, filho, veem o mundo em preto e branco. Elas acham que o valor de uma pessoa está no tamanho da conta bancária, e não no tamanho do coração ou na coragem de lutar por algo certo. E o que a gente vai fazer na quinta-feira? Nós vamos nos defender. E vamos lembrá-los que este é o nosso lar também. E que o lar não é só tijolo, é amor materno, é sacrifício. Não importa o que aconteça, nunca deixe ninguém te diminuir. O sono não veio facilmente para Maria. Ela deitou-se na cama estreita, o barulho distante da cidade contrastando com o silêncio opressor do condomínio. Ela pensou na reunião. Na manhã seguinte, ela passaria novamente pelo pilar 7. Ela precisava saber se a situação havia se deteriorado o suficiente para que a própria Patrícia sentisse o cheiro de mofo e perigo. Ela sentiu que o prédio estava segurando a respiração. E o que aconteceria se Patrícia conseguisse seu intento de expulsão? Maria sentiria que havia falhado em proteger não apenas seu filho do preconceito, mas também todos aqueles vizinhos arrogantes de um perigo que eles eram cegos demais para ver. A quinta-feira chegou fria e cinzenta. A reunião estava marcada para as 8 da noite no salão de festas, mas o verdadeiro prelúdio aconteceu ao meio-dia. Maria estava voltando do seu trabalho de construção, suada e coberta de uma leve camada de pó de cimento. Uma imagem que Patrícia consideraria o cúmulo da ofensa estética. Ela pegou o elevador de serviço e, ao passar pelo subsolo 2,
notou uma movimentação atípica no pilar 7. Desta vez, a rachadura não era mais um fio de aranha. Era uma linha quebrada, larga o suficiente para Maria inserir a ponta da unha. E o gotejamento escuro havia aumentado. No chão, uma pequena poça de água e calcário oxidado havia se formado. Maria sentiu um aperto no peito. A degradação estava acelerando. Ela parou. Pela primeira vez, ela viu alguém mais prestando atenção. Osvaldo, o zelador, estava ali, olhando a poça com o rosto pálido. Osvaldo, Maria sussurrou. Você viu o relatório que deixei? Osvaldo se encolheu. Vi, Maria. Mas o que é aquilo de cisalhamento? Parece coisa de bruxaria. E a Patrícia me disse que é o seu Jorge que resolve tudo aqui. Só pediu para eu varrer essa água. Maria olhou para o chão, exasperada pela ignorância voluntária. Osvaldo, você está varrendo a água, mas não está resolvendo o problema. Isto é grave. O pilar 7 está cedendo. Se você não isolar esta área e chamar um engenheiro estrutural de verdade, este prédio pode ter sérios problemas antes do final da semana. O zelador deu de ombros, visivelmente aterrorizado por Patrícia, e mais preocupado em não perder o emprego. Olha, Maria, não me meta nisso. Tenho ordens de manter a ordem e o silêncio. E você? Você tem a reunião hoje. Não crie pânico desnecessário. Ele se afastou apressadamente. Maria percebeu que a abordagem sutil havia falhado. O risco de exposição pública era grande, mas o risco estrutural era maior. Ela correu para o apartamento, tomou um banho rápido para remover o cheiro de cimento e se vestiu com o melhor que tinha. Uma calça social preta e uma blusa branca simples, símbolos de sua dignidade intacta. Ela não iria à reunião como a faxineira, mas como uma moradora que seria julgada. Enquanto esperava a hora, Maria sentou-se na frente do computador velho e procurou comunidades online de engenharia civil e desastres estruturais. Ela precisava de um plano B, uma maneira de gritar a verdade se fosse expulsa. Ela digitou freneticamente. Sinais de falha estrutural em condomínio antigo. A tela se encheu de fóruns e artigos. Ela leu sobre casos de negligência em que a administração ignorou os sinais precoces, resultando em tragédias. Foi neste momento de solidão e desespero, buscando uma tábua de salvação digital para um problema de concreto e ferro, que ela parou e pensou na ironia de sua situação. Ela estava lutando sozinha contra um muro de preconceito e um muro de concreto que estava prestes a ruir. Maria sentiu o peso da invisibilidade social. Ninguém a escutava. Mas ela sabia que em milhões de lares há pessoas que enfrentam batalhas silenciosas contra o preconceito, a negligência e a falta de recursos, e que muitas vezes o conhecimento e a esperança vêm de onde menos se espera. Se ela pudesse compartilhar apenas uma parte de sua luta, talvez isso inspirasse outros. Maria fechou a página, sentindo-se um pouco mais fortalecida. Ela pegou seu pequeno bloco de notas e inseriu as fotos do pilar 7. Ela sabia que a apresentação deveria ser fria, técnica e irrefutável. Às 7:50 da noite, Maria caminhou em direção ao salão de festas. O local, geralmente usado para aniversários opulentos, estava configurado com cadeiras dispostas em semicírculo, de frente para uma mesa longa onde Patrícia e mais 2 membros do conselho, o Sr. Ricardo, empresário de TI, e a Sra. Helena, dentista aposentada, estavam sentados, com expressões de solenidade entediada. Havia cerca de 30 moradores presentes, todos com seus trajes de grife e expressões que variavam entre a curiosidade maliciosa e o franco desprezo. O ar estava pesado com o cheiro de perfume caro e o julgamento silencioso. Patrícia iniciou a reunião com uma introdução teatral. Senhores, senhoras, estamos aqui hoje para tratar de uma questão delicada, mas necessária. A manutenção do padrão de decoro e valorização patrimonial do Palladium. A presença constante de certas práticas, incompatíveis com o ambiente de luxo que mantemos, tem sido notada. Especificamente o comportamento da moradora Maria.
Patrícia começou a ler a lista de acusações. A toalha, o suposto rádio alto, que nunca existiu, a circulação excessiva da bicicleta de Arthur e, o golpe final, a alegação de que Maria e seu filho, por sua condição financeira, eram uma desvalorização visível no preço de mercado das unidades. Maria ouvia, mantendo o controle da respiração. Seu coração batia forte, mas ela se recusava a se curvar. Quando Patrícia terminou a lista, ela olhou para Maria com um sorriso de triunfo contido. Maria, tem algo a dizer em sua defesa ou prefere a resolução rápida da votação? Maria se levantou. Sua voz, treinada para ser baixa no trabalho de limpeza, foi surpreendentemente firme. Tenho sim, dona Patrícia. Gostaria de abordar o decoro. E a segurança? Segurança é tema para outra reunião, Maria. Aqui tratamos da sua... Não, Maria interrompeu, com uma audácia que chocou a todos na sala. O decoro de um condomínio não se mede apenas pela limpeza da fachada ou pelo preço do carro na garagem. Ele se mede pela responsabilidade. E eu, com meus 2 empregos mal remunerados, demonstrei mais responsabilidade para com este patrimônio do que todos vocês reunidos. Patrícia riu. E alguns vizinhos se juntaram a ela. Um coro de escárnio. Que ousadia, Maria! Sua experiência de vida lhe dá qualificação para julgar o quê? Maria ignorou o riso. Dona Patrícia, eu trabalho em construção. Eu entendo de estruturas. E desde terça-feira, eu tenho tentado alertar esta administração, inclusive por meio de um relatório escrito, que temos um problema grave. Patrícia balançou a cabeça, impaciente. Isso é histeria. Tentativa desesperada de desviar o foco da sua expulsão. Não daremos palco para isso. Maria deu um passo à frente. Senhores, o pilar 7, no subsolo 2, que sustenta parte do bloco B, está falhando. O problema é corrosão de armadura causada por infiltração não tratada e o solo saturado por um vazamento que vocês estão cobrindo com epóxi, e a falha está acelerando. Houve um burburinho na plateia. Patrícia bateu na mesa. Silêncio. Ela está inventando. Isso é uma calúnia. Vamos votar. Quem é a favor da expulsão imediata de Maria e seu filho por falta de decoro e insubordinação? Quase todas as mãos se levantaram. Patrícia sorriu. O golpe final de sua vitória. 28 votos a favor. Maria, você tem 48 horas para desocupar sua unidade. Maria olhou para as mãos levantadas, para os rostos satisfeitos. Não chorou. Respirou fundo. Ergueu os olhos e encarou Patrícia sem baixar a cabeça. Quando falou, sua voz não tremia. Era fria, contida, como um aviso que ninguém quis levar a sério. Vocês podem me expulsar, dona Patrícia. Mas o concreto não se importa com decoro social. Ele se importa com a física. E quando a física agir, vocês vão desejar ter escutado a faxineira. Porque não sou eu que estou desvalorizando este prédio. É a sua negligência que está prestes a desmoronar a vida de todos aqui. Ela virou as costas e saiu do salão, deixando um rastro de silêncio chocado. O sentimento de derrota era avassalador, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ela havia perdido a batalha, mas o conflito real, a luta contra a estrutura decadente, ainda estava por vir. E ela sabia, com certeza amarga, que Patrícia e os vizinhos estavam prestes a aprender a diferença entre valor social e valor estrutural da maneira mais difícil possível. Maria e Arthur estavam acordando na manhã de sexta-feira, preparando-se mentalmente para o processo de mudança iminente. O prazo de 48 horas estava correndo, e a mãe solteira já estava ligando para amigos em busca de ajuda para transportar seus poucos pertences. A derrota era palpável, mas a dignidade de Maria permanecia. Às 9h15, o silêncio do Palladium foi estilhaçado. Não foi um som, mas uma série de sons. Um ruído profundo, cavernoso, como o concreto sendo rasgado por dentro, seguido pelo estrondo ensurdecedor de metal torcendo, e depois, o som seco e pesado de uma massa enorme caindo. O apartamento de Maria tremeu violentamente. O tremor não era de um terremoto, era muito localizado, muito violento. Maria agarrou Arthur, protegendo-o com seu corpo. Em segundos,
O alarme de incêndio do condomínio disparou, um som agudo e irritante, e gritos começaram a ecoar pelos corredores. Patrícia, em seu pijama de seda na cobertura, estava histérica, ligando para o zelador e para a administradora. Maria, apesar do pânico, teve uma certeza terrível. Era o Pilar 7, ou algo muito próximo a ele. Ela vestiu rapidamente Arthur e, ignorando a ordem de expulsão, correu para o subsolo. O cenário que se desenrolou era de caos absoluto. Nuvens de poeira cinza esbranquiçada pairavam no ar, misturadas ao cheiro forte de terra molhada e ferro oxidado. A área de acesso ao subsolo 2 estava bloqueada. O que havia acontecido era o desastre exato que Maria havia previsto, mas em um local ligeiramente diferente. O vazamento de água não tratado no subsolo 1 havia saturado o solo, exercendo uma pressão lateral imensa sobre o Pilar 12, que era vizinho do Pilar 7. O Pilar 12 havia falhado completamente, e uma grande seção do teto do estacionamento no bloco B, exatamente sobre a vaga de Patrícia, havia cedido. O carro de luxo, embora vazio, estava esmagado sob toneladas de concreto e detritos. Moradores, muitos ainda de roupão, corriam escada acima e para o lobby. Patrícia chegou, com a maquiagem borrada pelo choque e pelas lágrimas, gritando ao telefone. Eu disse que era o seu Jorge que resolvia. Ela chorava. Chamem os bombeiros. Chamem a Defesa Civil. A Defesa Civil e os bombeiros chegaram rapidamente, isolando toda a área. A primeira avaliação foi devastadora. O risco de colapso progressivo era alto, especialmente nos blocos B e C. O Palladium, o monumento à exclusão, estava morrendo. Um engenheiro da Defesa Civil, de rosto severo e capacete laranja, avaliava o dano. Precisamos de um engenheiro estrutural de primeira linha, agora. Ele rosnou para o síndico adjunto que tremia. E onde estão os registros de manutenção e os alertas de anomalias? O síndico adjunto correu para o escritório de Osvaldo e voltou com a pilha de documentos. Ele encontrou o relatório de limpeza da quarta-feira, assinado por Maria. Ele entregou ao engenheiro da Defesa Civil. Enquanto isso, Maria estava parada na linha amarela de isolamento. Ela não estava gritando. Estava observando, calculando ângulos de falha e a extensão do dano da armadura exposta. Seu olhar era clínico, prático. Patrícia Nauvela gritou. Maria, o que você ainda está fazendo aqui? Saia! Você não faz mais parte deste condomínio. Você é um risco. O engenheiro da Defesa Civil, Dr. Ricardo Menezes, um especialista renomado em recuperação de estruturas, estava lendo o relatório de Maria, franzindo a testa. Ele parou no campo. Observações adicionais. Notada microfissura ascendente em Pilar 7, subsolo 2, com exsudação de eflorescência e oxidação. Recomenda-se urgência na análise de cisalhamento. Ele olhou para a data. Anteontem. Ele olhou para o nome. Maria. Ricardo Menezes se virou para Patrícia e o síndico adjunto, sua voz pesada de autoridade. Quem escreveu este relatório? Quem é Maria? E por que este aviso técnico extremamente preciso foi arquivado como se fosse um relatório de limpeza? Esta pessoa previu o que aconteceria com uma precisão assustadora. Patrícia, ainda em choque, apontou um dedo trêmulo para Maria. Aquela é Maria, a faxineira. Ela está inventando tudo isso para causar pânico. Ontem à noite, votamos para expulsá-la. Ricardo Menezes ignorou a referência ao status social de Maria. Ele caminhou diretamente em direção a ela. Ele notou a bota de trabalho e a calça jeans grossa, e não o uniforme de limpeza. Maria, ele disse, falando diretamente com ela, ignorando a multidão. Você tem treinamento em engenharia ou construção? Este termo, cisalhamento, e a descrição da eflorescência são de alguém que entende de patologia do concreto. Maria respirou fundo, finalmente vendo uma porta se abrir. Eu tenho, doutor. Meu pai era mestre de obras. Cresci no canteiro e fiz 2 anos de técnico em edificações antes de ter que largar para cuidar do Arthur. Trabalho numa construtora no meu 2º emprego, fazendo reforço de alvenaria. Eu vi o Pilar 7 falhando. Não o Pilar 12, mas o 7 era o próximo. A falha no 12 foi apenas a primeira resposta do solo saturado.
O Dr. Ricardo Menezes olhou para ela com profundo respeito. Ele estava diante de alguém que, ignorada e ridicularizada, possuía o conhecimento exato para salvar o Palladium. Você tirou fotos, Maria? Sim. Registrei a evolução da rachadura e do gotejamento por 4 dias. Patrícia interveio, sua voz voltando ao tom autoritário, mas agora tingida de desespero. Doutor, você não vai confiar nessa mulher. Ela está tentando se vingar. Ricardo Menezes se virou, a testa franzida. Senhora Patrícia, neste momento não me importa a política interna do seu condomínio, nem o status social. Me importa a estabilidade do Palladium. Esta senhora fez o que nenhum de seus profissionais de manutenção fez. Ela identificou um risco estrutural com precisão técnica. E se o que ela diz sobre o pilar 7 for verdade, a situação é mais crítica do que pensamos. Maria? Ele se virou para ela. Você consegue nos mostrar a situação no pilar 7? Precisamos escorar o mais rápido possível, antes que o colapso do 12 desestabilize o 7. Maria, com a adrenalina correndo, assentiu. Ela não era mais a faxineira a ser expulsa, mas a especialista cuja coragem e conhecimento prático haviam sido a única voz de alerta. Ela estava prestes a entrar no palco central, e a vida de todos dependia de seu conhecimento. A inversão de papéis foi imediata e absoluta. Maria, a mulher que Patrícia havia tentado expulsar por falta de decoro, estava agora liderando o Dr. Ricardo Menezes e sua equipe de engenheiros, através da zona de detritos, apontando e explicando o comportamento do concreto com uma clareza que impressionava os profissionais. A corrosão aqui, Maria explicava, iluminando com a lanterna do celular a base do pilar 7, que agora exibia uma rachadura mais profunda devido ao impacto da queda do pilar 12. Não é recente. Estimo que esteja acontecendo há pelo menos 6 meses. A infiltração da tubulação antiga acelerou o processo, e o epóxi só represou a água, forçando a saturação no solo vizinho, o que levou à falha do 12. Ricardo Menezes olhava para ela maravilhado. Você estava exatamente certa, Maria. A documentação que me deram não mencionava nada disso. Se tivéssemos agido com base no seu primeiro relatório, teríamos evitado tudo isso. A cena se desenrolou sob os olhos chocados e humilhados dos moradores. Patrícia e os outros vizinhos estavam parados na linha de isolamento, observando a Maria que eles desprezavam falar em termos de módulo de elasticidade, resistência à compressão e taxa de oxidação do aço. Ela não era mais a sombra no corredor, era a luz na escuridão, a única voz de razão técnica que havia sido ignorada. A equipe de Ricardo Menezes, seguindo as orientações de Maria sobre os pontos exatos de maior fragilidade, iniciou o escoramento emergencial do pilar 7 e dos pilares adjacentes, um trabalho lento e perigoso que exigia precisão. Maria, devido ao seu conhecimento íntimo do prédio e sua experiência em reforço estrutural, foi convidada a permanecer e supervisionar a primeira fase dos trabalhos. Naquela noite, enquanto Arthur estava sob os cuidados de uma vizinha constrangida que havia votado pela expulsão, agora desesperada para manter Maria por perto, Maria estava no subsolo, checando os tensores e o posicionamento das escoras. Patrícia, vestindo roupas comuns e com o rosto pálido e cansado, se aproximou da linha de isolamento. Ela não tinha mais a arrogância. Havia apenas a exaustão da derrota e o medo. Maria! Sua voz era quase inaudível, um contraste gritante com o tom cortante da noite anterior. Maria virou-se, o capacete ligeiramente inclinado. Sim, dona Patrícia. Eu lamento. Eu não tinha ideia. Fui injusta. Fui cruel. Eu só vi a sua pobreza. Nunca vi o seu conhecimento. Minha única preocupação era com o valor de mercado, e não com a segurança humana. As lágrimas escorriam pela maquiagem borrada. Maria sentiu uma pontada, mas não de triunfo. Ela sentiu a tristeza da Patrícia, que estava exposta, despida de sua armadura social. O senhor me deu 48 horas para sair, dona Patrícia. O prazo está correndo. Patrícia balançou a cabeça veementemente. Não, Maria, não. Por favor, nós precisamos de você. Sua unidade está segura. Eu renuncio à sindicância amanhã. O novo conselho vai reverter tudo. Vamos pagar pelo seu trabalho. Por favor,
Nos ajude a salvar o Palladium. Maria olhou para o emaranhado de aço e concreto. Ela não estava agindo por dinheiro ou vingança, mas pelo mesmo princípio que a fazia lutar por Arthur, a coragem de proteger o que era seu. Eu não preciso do seu pagamento, Dona Patrícia. Estou aqui porque este é o lar do meu filho, e a esperança de qualquer mãe solo é garantir que o chão que seu filho pisa seja firme. Eu vou ajudar a estabilizar este prédio porque é a coisa certa a fazer. Mas saiba de uma coisa: o seu desprezo quase custou a vida de todos. O Dr. Ricardo Menezes interveio. Maria, precisamos de você como consultora de risco. Ninguém aqui conhece este prédio como você. Vamos formalizar isso. Nos dias que se seguiram, enquanto as equipes trabalhavam incansavelmente, Maria, a antiga faxineira, tornou-se a figura central do Palladium. As reuniões de condomínio, agora sobre segurança e recuperação estrutural, eram lideradas por ela. Os moradores que antes riam em silêncio de suas roupas e de seu status, agora a procuravam com perguntas ansiosas, pedindo conselhos e, estranhamente, desculpas. Maria e Arthur não se mudaram. Patrícia renunciou. O novo conselho votou para anular o processo de expulsão e contratou Maria como consultora de segurança estrutural em tempo parcial, utilizando seu conhecimento especializado. Seu status mudou de intrusa para salvadora. A história de Maria ressoou. A verdadeira força e o valor de uma pessoa não estão no que ela possui, mas no conhecimento que ela carrega e na coragem que ela demonstra ao defender a verdade. O Palladium, agora seguro graças à precisão de uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos, nunca mais seria o mesmo. A rachadura na fundação havia exposto as rachaduras sociais, e a superação de Maria não garantiu apenas a segurança física de seu lar, mas também reescreveu seu lugar naquele mundo de mármore e julgamento. Seu final foi fechado com a lição inegável: o silêncio do desprezo nunca deve abafar a voz do conhecimento. Algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com silêncio, reflexão e um nó no peito. Se essa história te fez sentir alguma coisa, se em algum momento você pensou em alguém que foi julgado sem ser ouvido, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Porque quando uma história toca, ela não termina aqui. Ela continua em quem decide sentir.